pregando o Evangelho, falando do reino de Deus, estava próximo do reino de Deus. Agora, no Evangelho de João, o apóstolo João, que foi um dos discípulos, o apóstolo mais chegado do Senhor Jesus, como ele mesmo se refere, agora ele vai começar a narrar um sermão, uma mensagem que o Senhor Jesus estava dando, ensinando para eles. E essa mensagem que o Senhor Jesus estava ensinando era uma mensagem que agora o discurso, a pregação do Senhor Jesus começa a ficar mais incisiva, começa a ser mais forte. Agora ele começa a separar e mostrar quem de fato quer um compromisso com ele. Agora o discurso do Senhor Jesus vai começar a ser mais apurado, a ser mais forte, para mostrar para as pessoas quem de fato quer um compromisso comigo. Vocês estão comigo porque vocês só querem um milagre? Ou vocês estão comigo porque de fato vocês reconhecem que eu sou o Senhor de todas as coisas, que eu sou Deus encarnado aqui na terra? E você vai observar isso no capítulo 6, narrado pelo apóstolo João. Nos diz o texto que o Senhor Jesus começa a dizer o seguinte: vocês querem me seguir? Vocês estão comigo de fato? Vocês querem ser meus discípulos? Aí o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: aquele que quiser ser meu discípulo tem que comer da minha carne e tem que beber do meu sangue. Aquele que de fato quer andar comigo e que não quer estar comigo só porque eu faço coisas boas, mas porque entende que eu sou o Senhor, o Senhor Jesus vai usar aqui uma figura de linguagem: comer da minha carne e beber do meu sangue. O que o Senhor Jesus está ensinando para nós aqui? Naquele tempo, os homens, os judeus, não poderiam nem se aproximar de um sangue, não podiam comer sangue, nem tocar no sangue, porque para eles sangue era ou vida representada por um animal morto, por um sacrifício entregue a Deus, ou como um sinal de impureza. Era a cabeça que o judeu tinha na época. Agora o Senhor Jesus está dizendo: vocês precisam beber do meu sangue, no sentido que vocês precisam estar junto comigo, não somente na alegria, mas também na morte. Jesus está dizendo: eu vou derramar meu sangue, e quando eu derramar meu sangue na cruz, meu precioso sangue na cruz for derramado, até nessa hora do sangue, vocês não podem me abandonar. Eu vou entregar o meu corpo na cruz, eu vou entregar minha própria vida por amor a vocês. Ou seja, quando Jesus diz que nós precisamos estar com Ele, experimentar da carne dele, do sangue dele, ele está ensinando para nós o seguinte: até nos momentos de tristeza, de angústia, de morte, de perda da vida, nós precisamos estar com Ele. Porque no decorrer da história do próprio Senhor Jesus diz que no final, quando ele vai para a cruz, quem é que estava com Cristo na hora? Ninguém. Todos o abandonaram. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas traiu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, preço de um trabalho de um escravo de um dia, 30 moedas de prata. Os demais apóstolos, discípulos, todos fugiram por medo dos soldados da guarda do templo, medo dos soldados romanos. O Senhor Jesus agora ele está apertando o seu discurso, dizendo: vocês me seguem? Vocês se dizem meus seguidores? Vocês de fato querem andar comigo? Ou só estão comigo por causa daquilo que eu posso fazer por vocês? O Senhor Jesus está dizendo: vocês precisam se aproximar de mim, mesmo na hora da dificuldade. Porque se vocês não beberem do meu sangue, ou seja, se vocês não tiverem um relacionamento firme comigo, e entenderem que eu sou aquele que há de morrer por vocês, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar por vocês, vocês não têm parte comigo. E esse discurso, nos diz a palavra de Deus, que isso foi muito difícil para eles entenderem e aceitarem essa proximidade. Por quê? Porque os judeus naquela época,
eles achavam que o Messias, o enviado de Deus, aquele que libertaria Israel de todo o poderio do Império Romano, eles achavam isso. Eles achavam o seguinte: o Messias, o Cristo, a palavra Cristo significa Messias, o enviado de Deus. Eles achavam o seguinte: aquele a quem Deus enviaria para nós, ele nos libertaria do Império Romano. Nós seremos agora como uma grande nação israelita, onde todas as demais nações serão capachos de nós. Essa era a cabeça do judeu na época. Então, quando eles esperavam um Messias libertador de uma escravidão física, de uma escravidão biológica, de uma escravidão passageira, o Senhor Jesus veio para libertar não somente de uma escravidão física, biológica, passageira, mas para libertar também de uma mente escrava do pecado, libertar esse povo da escravidão do mundo e levar esse povo para viver na glória. Jesus não veio libertar a gente para nos dar um emprego novo, para dar uma casa nova, para dar um carro novo, para prosperar a nossa vida financeira. O Senhor Jesus não veio para isso. O Senhor Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados, que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Amém. Isaías capítulo 59. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O Senhor Jesus veio para nos libertar do pecado, para que, livres do pecado, agora vivamos para a glória de Deus. Só que os judeus não esperavam isso. Os judeus não esperavam que o Messias tinha que passar pela cruz. Os judeus não esperavam que o Senhor Jesus, o Messias prometido, deveria morrer justamente nas mãos do Império Romano. Porque foi Pôncio Pilatos, governador da Judéia, que era um cidadão romano, foi por intermédio dele, pela decisão dele, pelo lavar das mãos dele, que Jesus foi morto. Isso jamais seria concebido na cabeça de um judeu do primeiro século, de achar que o Messias prometido iria morrer pelas mãos de um soldado romano, porque eles queriam que o Messias prometido massacrasse o Império Romano e colocasse Israel como nação proeminente do seu tempo. Aí, o Senhor Jesus disse: vocês têm que experimentar do meu sangue, vocês têm que comer da minha carne, vocês têm que ter uma intimidade profunda comigo, vocês têm que entender que o meu relacionamento com vocês não é meramente biológico, de uma libertação que é passageira, porque todos nós, por mais felizes e contentes e salvos, libertos nesse mundo aqui, no contexto de sermos bem-sucedidos, fama, sucesso, nós vamos passar. Qual a pessoa que vive para sempre? Todos nós iremos nos encontrar com Deus. E esse se encontrar com Deus, e esse entendimento de nos encontrarmos com Deus, estamos preparados para nos encontrarmos com Deus, essa intimidade que nós temos que ter com Jesus hoje. A partir de hoje, nos encontrarmos com Jesus. E então, quando o Senhor Jesus disse para nós, os discípulos disseram, versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem é que pode ouvir? Versículo 61, mas o Senhor Jesus disse, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os e perguntou: isso escandaliza vocês? Por que isso escandaliza vocês? Porque eu quero que vocês tenham intimidade comigo, porque eu quero que vocês tenham um relacionamento comigo, eu quero que vocês entendam. Eu estou usando uma figura de linguagem, eu não estou dizendo para que vocês se apropriem do meu sangue, da minha carne literalmente. Eu não vou dar minha carne literalmente, eu não sou um antropófago, eu não sou um canibal, mas eu quero que vocês entendam que isso é uma figura de linguagem, porque eu quero que vocês se aproximem de mim e tenham um relacionamento íntimo comigo, de sangue e de carne, de tal modo que nos tornemos um, como eu e o Pai somos um. Nesse sentido que o Senhor Jesus está falando, e eles entenderam, porque parece que
quando a gente ouve essa palavra de comer carne e beber sangue, o que dá a impressão é que os judeus poderiam pensar assim: não, Jesus quer que nos tornemos canibais? Jesus quer que nos comamos da carne dele? Não, eles entenderam. Eles entenderam que é uma figura de linguagem. Eles entenderam que era uma ideia de relacionamento profundo, de estar junto, na cruz, na morte, na dor, na tristeza, na cruz, em todos os momentos da vida. Mas quando eles ouviram isso e entenderam que era necessário que Cristo padecesse, eles disseram: não é isso que eu quero. Eu quero um libertador físico, eu quero fama, eu quero sucesso, eu quero garantia de vida nessa terra. Mas não foi isso que Jesus veio propor para nós. Aí, versículo 66 que nós lemos, diz: à vista disto, muitos de seus discípulos o abandonaram. Não eram 15 mil pessoas que andavam com ele constantemente, esperando uma coisa? E nos diz o texto lá no Evangelho de Marcos que as pessoas aguardavam algum tipo de manifestação, mais uma vez, de multiplicação de pães e peixes. O Senhor Jesus fez 2 vezes. E o Evangelho de Marcos diz para nós que as pessoas aguardavam: ele vai mais uma vez multiplicar os pães, ele vai matar a nossa fome aqui. Aí o Senhor Jesus diz: vocês vêm a mim não por causa do pão que permanece, vocês vêm a mim por causa do pão que perece. Os seus pais, os nossos antepassados, aguardavam o pão no deserto, o maná que cai do céu, todos os dias. Aí o Senhor Jesus disse: eu sou o pão que caiu do céu, que veio suprir todas as suas necessidades, de tal modo que não se assuste, de tal modo que não fique ansioso com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal, e Deus sabe das coisas que vocês necessitam. Então, creio em mim, confie em mim, diz o Senhor Jesus, eu vou suprir todas as suas necessidades. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é fardo, ele é suave e ele é leve. E vocês vão encontrar descanso das vossas almas, diz o Senhor Jesus. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam com ele mais. E a gente fica pensando assim: então, o Senhor Jesus ficou muito triste. Ele talvez tenha pensado assim: meu ministério acabou. Todo mundo foi embora. Acabou para mim. Então, o que me parte agora na minha vida é voltar para a carpintaria do meu pai, lá em Nazaré, e cuidar das minhas cadeirinhas, da minha mesa e fazer os meus móveis. Será que o Senhor Jesus pensou isso? Será que foi esse o pensamento do Senhor Jesus? Não. O texto vai dizer para nós, versículo 67, então perguntou Jesus aos 12, sobraram só os 12, só os 12 ficaram ali, só, perceba, 15 irmãos, 15 mil pessoas foram embora. Constantemente estavam ali aguardando algum tipo de milagre, manifestação, algum pão, algum peixe, alguma cura de uma enfermidade, algum poder sobrenatural, algum sinal, algum prodígio. Mas nos diz o texto que o Senhor Jesus pergunta somente aos 12 apóstolos que ficaram com ele. O Senhor Jesus perguntou: vocês querem ir embora também? Vocês querem ir embora? Olha para o lado aqui, ó. Não sobrou ninguém, só vocês 2. Vocês querem ir embora? E nos diz a palavra que Pedro respondeu Simão Pedro: Senhor, para onde nós iremos? Nós entendemos. Nós entendemos. Amém. Não tem lugar para ir. Não tem para onde ir. Nós entendemos que só o Senhor é o caminho. João 14,6. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor. E Pedro vai dizer algo semelhante a isso. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Somente o Senhor Jesus, nós entendemos isso. Isso foi dado a nós, essa revelação do Espírito Santo foi dada a nós, porque nós entendemos
que nós estaremos com o Senhor porque nós conhecemos e sabemos quem é o Senhor. Nós temos visto, nós temos crido que o Senhor é o Filho de Deus, como diz o apóstolo Pedro mais tarde vai dizer. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. E por fim o Senhor Jesus vai dizer que nem todos os 12, inclusive, nem os 12 que sobraram, nem todos eles eram de fato discípulos, porque o próprio Judas Iscariotes mais tarde vai trair. Com um beijo, tu traz o Filho do Homem por 30 moedas de prata. E a mensagem para nós nessa noite, irmãos, é a seguinte: nós nos consideramos cristãos? Nós podemos dizer assim: eu sou de Cristo? Eu sou um genuíno cristão? De fato, eu considero um cristão. A palavra cristão no original grego significa um pequeno Cristo, pequeno seguidor de Cristo. Por que nós seguimos a Cristo hoje? Por que você segue a Cristo hoje? Por que eu e você podemos dizer: eu sou o verdadeiro cristão? Qual a razão de nós dizermos que somos cristãos? O que de fato leva a nós crermos que somos verdadeiramente cristãos? Os judeus aqui, eles se diziam cristãos porque aguardavam alguma coisa de Cristo, aguardavam alguma bênção, alguma coisa que Cristo podia fazer para eles. Nós somos cristãos, irmãos, não porque Cristo faz alguma coisa por nós, mas porque Cristo já fez por nós. Glória a Deus. Cristo já fez por nós. Cristo, Ele entregou a sua própria vida naquela cruz, há 2000 anos, derramou o seu sangue, e nós dizemos, se somos de fato cristãos, nós dizemos: Senhor, nós nos apropriamos desse sangue. Senhor, nós nos apropriamos dessa carne. Senhor, nós nos alimentamos do Senhor. A presença do Senhor para nós é real, é viva. E nós estaremos com o Senhor, seja na cruz e seja também nos tempos de abundância. Estaremos com o Senhor e não abandonaremos o Senhor como a multidão. Nós não fazemos parte da multidão, porque nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo, da multidão, não era a voz de Cristo. A voz do povo abandonou Cristo, deixou Cristo sozinho na cruz. Mas a voz de Cristo para nós é: esteja comigo, carregue a sua cruz, siga-me. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então a palavra para nós nessa noite é: até que ponto somos verdadeiramente cristãos? Estaremos com Cristo em todo o tempo? E quando a dificuldade chegar? E quando a tristeza vier? E quando o fracasso acontecer? E quando nós não atingimos aquilo que nós sonhamos, os nossos propósitos não forem alcançados, nós estaremos com Jesus? Nós estaremos com Ele? Veremos para Ele? Ou quando nós não alcançarmos aquilo que nós sonhamos, nós vamos dizer: Senhor, não era isso que eu esperava, eu vou partir para outra coisa agora, eu não quero mais, Senhor. Ou quando as bênçãos forem tamanhas, quando nós atingirmos o nosso sucesso, aquilo que nós alcançarmos, os nossos propósitos, os nossos objetivos, aí nós dizemos assim: já atingi o que eu queria, eu não preciso mais do Senhor. Está ótimo, já alcancei o que eu queria, porque existem dois tipos de pessoas no mundo que se dizem cristãs. Primeira pessoa que diz assim: eu sou de Cristo, eu sou servo de Cristo, eu morro por Cristo. Aí quando vem a tribulação, vem a dificuldade, vem o problema, aí as coisas não acontecem da forma que ele esperou, ele diz assim: eu achei que servia a Cristo, eu achava que servir a Jesus era ótimo, não ia ter problema, não ia ter dificuldade, não ia ter vale, não ia ter deserto, não ia ter espinho, não ia ter brolhos. Eu achei que servir a Jesus era maravilhoso. Aí vem as dificuldades, vem o sufocamento, e a pessoa abandona Cristo. E existem outro tipo de pessoa que diz assim:
Eu comecei a servir a Cristo, o Senhor Jesus. Comecei a servir. Aí as coisas começam a dar certo. A bênção chega, aí quando ele estava desempregado, agora ele começa a ser empregado, ele ganhava pouco, agora ganha muito, a prosperidade chega, o carro novo chega, a casa nova chega, aí ele diz, eu não tenho mais tempo de orar, eu não tenho mais tempo de buscar o Senhor, eu não tenho mais tempo de ler a Bíblia, porque tudo que eu queria, eu alcancei, agora eu não tenho mais tempo para Deus. Isso também é um sufoco na alma dessa pessoa que se dizia cristã. Então, o que é ser cristão verdadeiro? É dizer, como Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos estando bem ou estando mal? Se eu estou bem financeiramente, mentalmente, para onde irei? Porque eu sei que é o Senhor que me dá esse sustento. Porque se o Senhor tirar o sustento, eu perco tudo. E estando mal, eu digo, para onde eu irei? Porque eu sei que no Senhor eu alcanço o conforto, a benevolência e a paz e a alegria que eu necessito na minha vida. Então, nessa noite, meus irmãos, nós que estamos aqui, se você não fez esse compromisso real com Cristo, dizer, eu quero ser o servo do Senhor, eu quero me aproximar do Senhor, eu quero ter um relacionamento firme com o Senhor, eu quero comer da tua carne, eu quero beber do seu sangue, ou seja, eu quero ter um íntimo relacionamento com o Senhor, seja na cruz, momentos bons, ou seja na abundância, na escassez, na fartura, ou quando faltar as coisas. Eu quero estar com o Senhor, eu quero aprender do Senhor, eu quero ler a tua palavra, eu tenho fome e sede da tua palavra, eu quero me alimentar da tua palavra, eu anseio a tua palavra, mais do que os guardas que vão romper da manhã, como diz o Salmo. Então, o nosso desafio nessa noite, para cada um de nós, é nos questionarmos hoje. É você se questionar, todos nós nos questionarmos, sou de fato um cristão? Ou eu vivo a minha vida como se Cristo nem existisse? Vou viver a minha vida deixando o barco correr, cuidando das minhas coisas, trabalhando no meu trabalho, cuidando dos meus bens, me alimentando, dormindo, e a vida vive essa coisa sem sentido, sem propósito, e a vida vai passando. Mas quando de fato nos encontramos com Cristo, nos alimentamos dele, a vida começa a passar a ter sentido. Amém. Porque todos nós somos criados para um único propósito, glorificar a Deus e obedecer a sua palavra. Então, quando o ser humano ele perde esse foco de andar com Cristo, de viver para Ele, o que acontece? A vida passa a não fazer sentido mais. E Cristo quer que nós tenhamos uma vida que faça sentido. Porque se nós somos criaturas, Ele é o Criador, quanto mais eu me aproximo do meu Criador que me ama, mais a minha mente começa a fazer sentido, e meu coração também. Mas quanto mais a criatura se distancia do seu Criador, mais esse sentido a vida vai ficando. E a Bíblia diz que Cristo não quer chamar mais a gente de criatura, mas quer chamar de filho. E qual pai, e qual mãe verdadeiro que não quer esse relacionamento mais profundo com o seu filho? E qual filho que é filho de verdade não quer esse relacionamento mais profundo com o seu pai? Então que nessa noite possamos pensar nisso. Somos de fato cristãos? Para onde nós estamos indo? Para onde você está indo? Pedro diz, eu vou para o Senhor, porque eu entendi que é só o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Deus abençoe, irmãos. Amém.